Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas aqui no YouTube do Centro Espírita Augusto Silva, onde nós estudamos o Evangelho à luz da doutrina espírita. O tema proposto para hoje, para o estudo de hoje, é conversar para ajudar. E nós tiramos esse tema lá do livro Palavra de Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, no livro, no capítulo 62, no campo do verbo. Então nós vamos falar um pouco sobre nossas palavras, como que a gente está usando as nossas palavras, para que, como e por que nós utilizamos a nossa palavra. Para que? Muito importante. Uma vez a palavra dita, né, ela não tem volta mais. E a palavra, ela edifica ou ela destrói. Então nós temos que ter muito cuidado sobre isso. Emmanuel escreve um capítulo inteiro sobre esse tema e ele começa com um trecho, uma carta endereçada a Tito, no capítulo 2, versículo 1, que é: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. E Emmanuel começa assim: na atividade verbalista, emprega o homem grande parte da vida, e com a palavra habitualmente se articulam os bens e os males que marcam a rota. É de se lamentar, entretanto, o desperdício de forças nesse sentido. Olha que interessante, né? Nós passamos grande parte da nossa vida falando, como diz o Emmanuel aqui. Falamos em casa, no trabalho, com os amigos, falamos nas redes sociais, como agora estamos falando aqui. Falamos sobre tudo, tudo que a gente puder imaginar. A gente fala sobre política, sobre o clima, sobre problemas, sobre pessoas, sobre notícias, não é verdade? Mas quase nunca paramos para refletir sobre o que nós temos falado, o que nós estamos fazendo com a nossa palavra. Será que a nossa frase, que a nossa palavra, tudo aquilo que a gente fala, constrói ou será que destrói? Como que tá a nossa palavra, a nossa fala, né? Nesse texto aqui que o Emmanuel traz para a gente, ele nos convida a uma reflexão profunda. A palavra é uma força criadora na nossa vida espiritual. Um resumo desse texto é isso. A palavra é uma força criadora na nossa vida espiritual. Então, a palavra é um instrumento da vida. A gente usa dela como um instrumento de vida. E logo no início, Emmanuel traz essa afirmação forte, ó, que eu falei para vocês, ó. Com a palavra, habitualmente se articulam os bens e os males que marcam a rota. Ou seja, a nossa fala não é neutra, ela direciona a nossa vida. O Emmanuel continua assim, ó. Quase sempre computada a conversão de toda uma existência, o balanço acusa diminuta parcela de proveito, com largo coeficiente de prejuízos e inutilidade. Muitas vezes, ninguém denota agradecimento pela riqueza de um dia claro. Todavia, basta a passagem de nuvens com leve garoa a cair para que muita gente destile exclamações vinagrosas em longas tiradas inconsequentes. De maneira geral, não existem olhos para a contemplação de grandes serviços públicos. No entanto, vaga incerteza do trabalho administrativo gera longos debates de opinião. Então, quantas vezes que a gente vê um dia bonito, um dia maravilhoso, igual ele está falando aqui, né? A gente não agradece a riqueza de um dia claro.
Mas basta o dia nublar, apontar no céu ali que vai chover, que a gente já começa a reclamar, já começa a falar: ai, 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 minha roupa não vai secar, vai chover, eu não trouxe guarda-chuva, não vai dar tempo de eu chegar em casa, e aí a gente começa. Nós nunca, quase nunca, né? Isso eu tô tirando de base, assim, pelo que nós vemos, né? Nós não elogiamos o trabalho quando é um bom trabalho. Quando é um trabalho bem feito, igual está falando aqui, né? De maneira geral, não existe olhos para a contemplação de grandes serviços públicos quando aquela pessoa está desempenhando um bom trabalho, mas basta um vago deslize que a gente vai lá e fala mal da pessoa. Nossa, você viu como é que a pessoa me atendeu hoje? Né? Ela mal me deu bom dia, perguntou o que eu queria, mas a gente é incapaz de contemplar o trabalho daquela pessoa, de agradecer, de elogiar. A gente mal faz isso, né? Então, quando a gente pensa que a palavra constrói caminhos, que a palavra influencia decisões, que a palavra molda relações, e mais do que isso, a palavra revela o que está em nós. Já prepararam para pensar? Tudo que a gente fala, Jesus já falava, né? A boca sai o que o coração está cheio. Então, nós fazemos muito desperdício da palavra. E palavra é força. Palavra é força. Emmanuel vai nos dizer aqui, ó. Há criaturas que guardam barômetros em casa para criticarem o tempo, tanto quanto há pessoas que adquirem pontualmente o jornal para censurar ao governo. Mas muitos dormem tranquilos quando se trata de ouvir ensinamentos edificantes, declarando-se enfermos da memória, mas revelam admirável controle de si mesmos quando o rádio anuncia calamidades, gastando vastas horas de comentário eloquente. Olha só que interessante, né? O Emmanuel até citou aqui o rádio, que era na época, quando teve essa psicografia, né? Um dos meios de comunicação ali era o rádio, né? Aqui foi em 1959, e o rádio e a televisão ali, mas as notícias basicamente eram todas pelo rádio. E hoje nós temos muito mais canais de notícias, né? Temos redes sociais espalhadas. Nós temos aqui o YouTube, nós temos o Instagram, o TikTok, várias outras redes sociais que nós conseguimos utilizar. E basta nós olharmos como que está sendo empregado essa palavra. Você quer ver? Pega um canal de fofoca no Instagram, ou no TikTok, ou até mesmo no YouTube aqui. Pega um canal de fofoca. E aí você vai ver quantos seguidores, quantas visualizações tem ali uma notícia de fofoca de um famoso que aconteceu isso ou aquilo, e pega um canal que fala sobre o Evangelho de Jesus. Um canal que instrui a gente sobre o Evangelho. Vocês vão ver a gritante diferença. Pega um Instagram de fofoca e um Instagram cristão, para a gente ver quem que tem mais seguidores nesse Instagram. Você vê que o Instagram de fofoca vai bater milhões de visualizações, de likes, de comentários a mais do que um Instagram para edificar a nossa vida para o bem. E é isso que Emmanuel está falando para a gente. O quanto tempo e energia e força que nós gastamos desperdiçando as nossas palavras com coisas que não nos edificam. É isso que ele está falando para a gente. E ele continua: esmaece a atenção quando é preciso aprender o bem. Contudo, o olhar flameja
interesse quando o mal surge à vista. O mundo em si é sempre um parlatório de proporções gigantescas, onde as almas se encontram para falar, combinado fazer. Raras, no entanto, conversam para ajudar. Então ele está falando aqui, né, da fofoca. O quanto que as pessoas se unem para falar coisas que não precisam. Coisas que não precisam. Eu lembro uma vez, uma entrevista com o Chico Xavier, não me lembro quem, mas ele falando: quando o mal chegar em você, ele deve parar em você. Se você é um cristão de verdade e alguém falar mal de outra pessoa ou falar alguma coisa que você sabe que não vai edificar, que você não precisa levar aquilo para frente, não vai ser uma coisa edificante, não vai ser uma coisa que vai mudar a vida de alguém para melhor, ela deve parar em você. Nós devemos ser o para-raio do mal. O mal chegou em você, a palavra ruim chegou em você, parou ali, você absorve e joga fora. Nós não devemos levar o mal para frente. Nós não devemos levar a fofoca para frente. Nós não devemos levar coisas ruins para frente. É isso que Emmanuel está falando aqui. Ó, raras, no entanto, conversam para ajudar. Quem que chama a vizinha e fala, ó, vem cá, hoje eu tenho uma palavra para você do Evangelho. Eu fiz aqui o culto do Evangelho no lar, eu achei muito interessante. Queria comentar com você sobre uma passagem que Jesus falou assim, 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 que dá para a gente colocar no nosso dia a dia, na nossa vida. Ou visitar a casa de alguém para falar coisas edificantes, que não seja para falar de coisas que estão ruins, que estão acontecendo no mundo, coisas, né, igual ele fala aqui, que quando a gente vai ver coisas nos jornais que são ruins, a gente coloca demasiada atenção naquilo. Mas quando é para o bem, a gente esmaece a atenção total. A gente não quer ver aquilo, né? Então, ele continua. Desborda-se a maioria no espinheiral da reprovação, no tormento da inveja, na fogueira da crítica ou no labirinto da queixa. Para nós outros, no entanto, o evangelho é seguro na advertência. Tu, porém, diz-nos o apóstolo, fala o que convém à sã doutrina. Não ouvides assim que de sentimento a sentimento chegamos à ideia. De ideia a ideia alcançamos a palavra. De frase a frase atingimos a ação. E de ato a ato acendemos a luz ou estendemos as trevas dentro de nós. Olha que interessante, né, que o Emmanuel colocou aqui. Então, de sentimento a sentimento, nós chegamos a uma ideia. Então, a gente sente e chega a uma ideia. De ideia a ideia, a gente alcança uma palavra. Ó, eu tenho uma ideia, aí a gente verbaliza aquilo. De palavra a palavra, ou seja, de frase a frase, a gente atinge uma ação, a gente faz um ato. Só que esse ato, de ato a ato, ou a gente acende uma luz, ou estende as trevas dentro de nós. Muito interessante isso que o Emmanuel tá falando aqui para gente, né? Então, se a gente for analisar um dia comum nosso, quantas palavras realmente foram úteis? É isso que nós devemos analisar, é isso que Emmanuel está nos chamando a atenção aqui. Quantas palavras ajudaram alguém? Quantas elevaram o ambiente? E quantas foram reclamações, críticas, julgamentos, comentários vazios? Aí a gente sabe se nós estamos acendendo a luz
ou as trevas para dentro de nós. Não só para nós, né? Mas levando isso para o outro também. Que é aquela. Nós temos uma tendência ao negativo. O quão a notícia ruim se espalha rápido e o quanto que a notícia boa demora a chegar, né?